Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Estão felizes? Estão com fome de Jesus ainda? Cara, vamos aqui para mais um vídeo e não sei se você viu uma ferramenta nova do Instagram. A respeito, você deixa lá você coloca no seu story para as pessoas fazerem pergunta para você e depois você responde. É bem legal essa ferramenta, tem bastante gente usando. E eu também entrei nessa onda e eu deixei lá para me fazerem perguntas e vieram muitas perguntas muito legais, mas é impressionante como 70% ou 80% das perguntas continua sendo se eu posso ou não posso fazer tatuagem, se eu posso ou não posso escutar música secular, se eu posso ou não posso deixar meu cabelo crescer, se eu posso ou não posso fazer sexo antes do casamento, se eu posso ou não posso comer chocolate, se eu posso ou não posso tocar violão, se eu posso ou não posso. Então, eu não quero falar sobre esses assuntos em particular, mas eu quero falar a respeito da lei, eu quero falar a respeito do pode ou não pode. Sabe, nós como cristãos, nós precisamos nos ver livres dessa mentalidade. Essa mentalidade de pode ou não pode, de devo ou não devo, é pecado ou não é pecado. Porque essa mentalidade é uma mentalidade medíocre, essa mentalidade é uma mentalidade rasa. Porque Cristo nunca veio e colocou para você um tanto de coisa a respeito de pode ou não pode. Porque Cristo não quer ser seguido simplesmente pela sua obediência, mas Cristo quer que a sua obediência seja fruto do seu amor, entende? Então existe uma diferença nisso. Eu falei no vídeo anterior a respeito de que todo aquele que ama obedece e todo aquele que obedece ama. Mas esse pode ou não pode nos leva a uma obediência que não é uma obediência genuína. Na verdade, a gente obedece porque a gente tem medo, a gente obedece porque a gente quer continuar indo para o céu, e isso não é o que Cristo deseja de nós. E a gente precisa aprender que quando o homem caiu, quando o homem foi tirado da presença de Deus, pouco tempo não, mas bastante tempo depois, nos foi introduzido a lei através de Moisés. E o que era a lei? A lei era algo que Deus deu ao homem para que o homem pudesse voltar a se relacionar com Deus. É como se Deus tivesse dado tipo um quadradinho, e nesse quadrado é o lugar seguro. Então você só pode ficar dentro desse quadrado aqui. Então faz tudo que está dentro desse quadrado que vai dar certo. Mas isso não se parece com relacionamento. E Deus não é um Deus de regulamento, Deus é um Deus de relacionamento. A lei era como se fosse um lugar seguro onde você tinha os limites pré-estabelecidos, mas o desejo de Deus nunca foi a lei. Por isso que em Tiago a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Por isso que em Hebreus 11 diz a respeito dos heróis da fé, porque o desejo de Deus sempre foi que o homem se relacionasse com Deus através da fé. Vocês estão comigo ou está muito rápido? Então Hebreus 11 nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10 versículo 38 nos diz que o justo viverá pela fé. Então o desejo de Deus sempre foi que nós nos achegássemos a um relacionamento baseado na fé. Olha o que diz em Hebreus 10 versículo 1, Hebreus 10 versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. O que Hebreus está dizendo? Hebreus está dizendo que o sacerdote todo ano oferecia um sacrifício pelo povo. Ele oferecia esse animal puro, matava esse animal e Deus perdoava o pecado do povo. Só que o que o autor aos Hebreus está dizendo? Que a lei, ou seja, esse tipo de prática, embora tenha sido legal, foi só uma sombra. Ou seja, ela não é a imagem exata do que Deus queria. Ela não é o que Deus realmente queria, ela só estava servindo de uma sombra. Por exemplo, se eu tenho minha mão aqui agora e tenho uma luz ali, e a minha mão está fazendo uma sombra, mas a sombra não é a minha mão. A sombra, ela representa, ela mostra um pouco do que é minha mão, ela mostra o formato, ela mostra alguma coisa, mas a sombra não é a minha mão. Ou seja, a lei não é ruim, a lei não é má, a lei é inferior. Faz sentido o que eu estou falando? Ou seja, meus amigos, a lei é inferior, ou seja, não é sobre
eu vou lá, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer 1 mais 1 para dar 2. Não se trata disso. Se trata de ter um coração igual ao de Jesus. Então vamos voltar aqui para Hebreus. Hebreus 10, versículo 1 diz que a lei é uma sombra, mas que ela nunca poderia aperfeiçoar. Ou seja, a lei nos faz ser perdoados do pecado, mas a lei não tem o poder de mudar a nossa natureza. Mas olha o que diz no versículo 12 de Hebreus 10. Mas este quem? Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. E ele acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados, das suas iniquidades. Então o que Cristo fez? Quando Cristo inaugurou a nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, e aí você vai ter que ler Hebreus todo, tá? Para você entender o que eu tô falando. Então quando Cristo inaugurou a nova aliança, ele não veio excluir a lei. Ele cumpriu a lei, os evangelhos dizem isso, que Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E quando Cristo cumpriu a lei, ele inaugurou uma nova aliança. E essa nova aliança, Deus não só perdoa os meus pecados, Deus perdoa os meus pecados e me dá uma nova natureza. Deus me aperfeiçoa através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus me dá o poder de ser aperfeiçoado, porque agora as leis não estão fora, as leis estão dentro, e o meu entendimento foi aberto de acordo com o entendimento de Deus. Meu amigo, não se trata mais de cumprir uma regrinha, mas se trata da regrinha ser colocado dentro de mim, se trata das santas palavras de Deus serem colocadas dentro de mim. Então não é sobre pode ou não pode, é sobre o que eu estou me tornando. Não é o que eu faço que é santo, é o quem eu sou que é santo, meu amigo. Isso muda tudo. Não é mais sobre pode ou não pode, é sobre um ser transformado. Come on, somebody. Então, se no Antigo Testamento um leproso tocasse em você, você ficaria leproso. Mas no Novo Testamento, quando os discípulos de Cristo tocam no leproso, o leproso é curado. Vamos lá, alguém. Você tá me entendendo? Alguém tá me entendendo aqui, meu Deus? Então, olha o que diz Gálatas 3, versículo 24. De modo que a lei se tornou o nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé nós fôssemos justificados. Fala comigo assim: pela fé eu fui justificado. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Vamos lá, alguém. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a lei, ela serviu como um tutor. Aio significa tutor de meninos, significa, no grego, paidagogos. É alguém que cuida do menino, é alguém que é um escravo que era digno de cuidar do filho do Senhor. Então imagina que isso aqui é meu aio. Então ele cuidava de menino. Ele cuidava de mim enquanto eu era menino, entende? Então a lei significava isso, ela cuidava de nós. Mas a Bíblia diz em Gálatas 3 que a lei serviu para nos conduzir até Cristo, para nos trazer até a plenitude, que é Cristo. Mas chegado a Cristo, não é necessário mais esse tutor. Por quê? Porque agora nos foi dado o poder de sermos filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. E todos quanto creram foi dado o poder de ser chamado filho. Então, meu amigo de Deus, não é necessário aio mais. Não é necessário uma coisa que te prende, que te dá um jugo e que fica te falando o que você pode, o que não pode. É sobre crescer em você a nova natureza. É sobre se revestir de Cristo. Através da fé nós somos justificados.
todas as vezes que a gente fala para alguém que se ela faz ou não faz, ela é santa. Se ela lê ou não lê, ela é santa. Se ela escuta ou não escuta, ela é santa. Nós estamos dizendo que ela é santa pelo que ela faz e não o contrário. Você tá entendendo? Lê, a gente pode fazer de tudo. Calma, a gente vai chegar lá. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Eu sou justificado mediante a fé. Eu não sou justificado mediante a obras. Eu não sou justificado porque eu faço algo legal. Eu não sou justificado porque eu canto uma música bonita. Eu não sou justificado porque eu uso uma roupa bonita. Eu sou justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça. Então, meus amigos, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta atenção numa coisa, nós precisamos entender que o que Cristo inaugurou foi o tempo da fé. Que o Cristo inaugurou, o que Cristo nos deu direito é de sermos justificados pela fé. Lê, mas eu achei que fosse a graça. Sim, é a graça, mas nós precisamos entender que Deus sempre teve graça. Deus sempre teve graça para com o seu povo. Foi graça de Deus dar a lei. Foi graça de Deus perdoar o homem. Foi graça de Deus. Então Deus não mudou depois de Jesus. Deus sempre teve graça. Mas agora nós acessamos a essa graça através da fé. Amém? Faz sentido? Pensa nisso que eu estou te falando depois. Então, justificados pela fé, nós encontramos a graça de Cristo, o que nos dá igual acesso. Agora lê comigo Romanos 6, versículo 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, meus amigos, no batismo eu fui sepultado com Cristo e eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida. Através da fé eu alcancei graça, eu alcancei paz com Deus. E porque eu ressuscitei com Cristo, é impossível que eu viva uma vida de pecado. É impossível que eu tenha prazer no pecado. É impossível. Ale, mas eu tô na igreja. Não. Estar na igreja não significa ter nascido de novo. Ale, mas o que é para eu fazer? Para eu sair da igreja? Não. Fique na igreja até que você de fato se converta. Não saia da igreja. Mas o que eu tô te dizendo é que se você ainda vive uma vida de pecado, então você não nasceu de novo. Ale, mas eu ainda peco. Ainda peco não é a mesma coisa que viver uma vida de pecado. Certo, meus amigos? Então nós somos justificados pela fé. Nós andamos de acordo com o relacionamento com Deus. Nos foi dado uma nova natureza. Então se eu uso isso aqui no meu peito, ou se eu uso isso aqui na minha cabeça, não significa muito. O que significa é se eu uso isso aqui com a nova natureza de Cristo ou não. Sabe, meus amigos, é muito chato ter que ficar discutindo o que pode e o que não pode, quando a raiz do evangelho não é isso. Não se trata mais de poder ou não poder. Cristo disse o seguinte: se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho. Cristo disse o seguinte: se você que olha para uma mulher e deseja ela, você já adulterou. Ou seja, você não precisa consumar o pecado para que seja pecado. Se dentro de você existe pecado, então você já pecou. Então Cristo tirou tudo que estava fora e colocou dentro. Cristo deixou mais difícil, meu amigo. Cristo deixou mais profundo.
Então, meu amigo, é realmente bem chato ter que ficar discutindo o que pode e o que não pode, sendo que esse não é o centro do evangelho. O centro do evangelho não é, venha para Cristo e pare de fazer isso, venha para Cristo e pare de usar verde, venha para Cristo e pare de usar essa roupa. Não, venha para Cristo e negue a si mesmo, negue o jeito que você pensa, negue o jeito que você fala, negue o jeito que você se comporta e assuma o jeito de Cristo. Mas nada do que você faz te justifica, mas sim o que Cristo fez. Então as pessoas não são justificadas se elas fazem o que eu acho que elas têm que fazer, elas são justificadas se elas negam tudo o que está dentro delas, toda a natureza delas, para assumir a natureza de Cristo. Alguém está me entendendo aqui? Então não significa, eu vou pecar, eu vou fazer. Não. Eu vou viver a nova natureza de Cristo. E a nova natureza de Cristo, meu amigo, não tem medo de tocar no leproso. A nova natureza de Cristo não tem medo de tocar em nada. Mas Ale, eu acho que isso não é bom para mim. Não é bom para você. Você não pode dizer o que é bom ou não é bom para alguém. O que pode dizer isso são as escrituras, é alguém que discipula ela, é alguém que anda com ela, é o Espírito Santo, sabe? Eu não posso te dizer se você tem que usar marrom ou cinza. O que eu posso te ensinar é amar Jesus, ler a Bíblia e passar tempo com Deus para descobrir o que você tem que usar, sabe? Como nós vamos salvar as pessoas em caso de prostituição, de abuso, se nós não podemos tocar, se nós não podemos ver, se nós estamos com medinho de tudo, sabe? Nós queremos ser influência, nós queremos mudar. Como nós vamos ser uma igreja que toca o mundo se nós estamos com medo do mundo? Então, por que Cristo me justificou naquela cruz? Através da fé eu alcanço isso e pela graça eu começo a viver de acordo com alguém justificado. E por que Cristo me justificou, eu dou frutos de acordo a isso. Tiago uma vez disse o seguinte, me mostre a sua fé e as minhas obras mostrarão a minha fé. Então de maneira nenhuma eu estou dizendo que você tem que ter fé e isso pronto, não. A fé se parece com algo, pela fé nós conquistamos todas as coisas. A fé cria, a fé dá vida a coisas que não são vistas, a fé dá forma, sabe? Pela fé alguém é curado, pela fé nós acessamos o impossível, pela fé nós acessamos a promessa. Então a nossa fé tem que se parecer com algo. Então o que eu vejo em Cristo eu me torno, mas isso não significa deixar, ter que fazer. Mas isso não significa andar de acordo com o que a lei, com o que a religião impõe. Sabe, Romanos 12 diz assim, sejam transformados pela renovação da vossa mente. E ele também diz, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Sabe, meus amigos, existe muito padrão desse mundo, existe muito cultura de homens no nosso evangelho e nós não podemos dizer que isso nos salva, que isso nos justifica. Filipenses 3, versículo 2 diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. Sabe o que estava acontecendo aqui? Alguns homens que eles gostavam da mensagem da cruz, mas eles também gostavam da religião deles, que era o judaísmo. Então sabe o que eles fizeram? Eles misturaram. Então quando alguém aceitava o evangelho, sabe o que eles diziam? Olha, você é gentio, mas mesmo assim você precisa circuncidar. Mas Cristo nunca disse que alguém precisava circuncidar. Cristo disse que você tinha que negar a si mesmo. E negar a si mesmo também significa negar a sua forma de pensar para assumir a dele. Transformação da mente, renovação da mente. Então, se existe uma falsa circuncisão, existe uma verdadeira. E a verdadeira circuncisão é aquela que Cristo faz nos nossos corações. Então, o que esses homens estavam fazendo? O que o apóstolo Paulo chama eles de cães? O que esses homens estavam fazendo? Eles estavam misturando o evangelho de Jesus com doutrinas de homens. Isso Jesus chama nos evangelhos João 6 de fermento dos fariseus. Sabe, Colossenses versículo 2 diz assim, se morrestes com Cristo, por que vocês ainda vivem de acordo com os rudimentos do mundo? Por que vocês ficam escutando coisas como não manuseieis isso, não toque naquilo, não prove aquilo, segundo doutrinas de homens? Aí diz em Colossenses 3, versículo 1, diz assim,
Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes com Cristo, e a sua vida e a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Meu amigo, as nossas vidas estão ocultas em Deus. Se nós morremos com Cristo, então nós não seguimos o padrão desse Cristo, nós não seguimos o padrão desse mundo. Se eu toco na madeira, eu não viro madeira. Se eu toco na madeira, ela tem que virar semelhante a mim, ela tem que passar a viver o que eu vivo. Olha, mas isso para mim não convém, para você não convém, mas não podemos sair tirando membros das pessoas só porque o nosso membro nos faz pecar. Tudo pode, mas nem tudo convém. O que não convém, você precisa ler as escrituras, passar tempo com Deus, passar tempo com pessoas que você entende que são pessoas de Deus e escutar. Como aprender com Jesus, meu amigo. Sabe, eu não quero passar os dias de minha vida pensando no que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso que não é pecado. Não. Eu quero negar a mim mesmo. E se Cristo me disser, Ale, você vai ter que, parar de tocar violão, eu nego a mim mesmo. A fim de quê? A fim de conhecer a Cristo. Filipenses 3, o apóstolo Paulo disse, sabe, se fosse para ser justificado pela minha obra, eu seria o melhor. Eu sou o melhor cara, eu fiz tudo certinho, eu formei na melhor faculdade, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu lanço tudo isso fora como esterco, a fim de conhecer a Cristo, não sendo justificado pelas minhas obras, mas pela fé. Sabe, meu amigo, eu não quero passar os meus dias pensando se eu posso, o que eu não posso, não. Eu quero passar os meus dias pensando que eu quero olhar para o alto onde Cristo está e eu quero me tornar como Ele é. Eu quero falar o que Ele fala, eu quero dizer o que Ele... eu quero respirar o que Ele respira, eu quero pensar no que Ele pensa. Sabe, os meus dias não serão dados à lei, os meus dias não serão dados à religião, os meus dias serão dados a Cristo. É isso aí, meu amigo, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, dá like aí, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo se você gostou, comenta algum tema que você quer que eu converse, alguma coisa. Vamos movimentar um pouquinho mais isso. E é nóis. Não se esqueça de se inscrever.